Ao entardecer deste dia, conforme acontece de forma online há mais de 2 anos, silenciamos em nossos lares, acomodando o nosso corpo físico, elevando nossos pensamentos, reunidos em sentimentos. E com esta postura, os espíritos de luz do lar espírita assistencial Irmão Fabiano de Cristo se aproximam de nós e o Divino Mestre Jesus, nos envolvendo em seu imenso manto protetor, serena nossos corações e acalma nossas almas, para que possamos fazer a nossa reflexão. E dando continuidade à leitura do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, mensagem número 68, que diz assim: tenha fé em seu corpo físico e esteja certo de que todos os seus órgãos funcionarão perfeitamente. Pensando assim, você ajudará a sua própria saúde. Acredite no poder renovador da vida e em você. Afaste o pensamento da velhice. Deus está dentro de você. Renove sua saúde por uma respiração perfeita e jamais aceite a ideia da doença e do sofrimento. Deus age sempre em seu benefício. Então, Carlos Pastorino nos diz para termos fé em nosso corpo físico. E diz o Dr. Roberto Broglio, em sua bela obra Educação da Alma, que o nosso corpo físico tem constituição orgânica de acordo com as leis biológicas. O corpo físico é habitat da alma, possibilitando o seu aperfeiçoamento através de experiências e de ensinamentos que adquire durante sua permanência integrada a um organismo biológico. E continua ainda o Dr. Roberto Broglio: a alma é o ser imortal. A fé, a energia que pode remover a montanha de dificuldades que pode encontrar-se no íntimo da criatura. E também a fé é aquela confiança, que temos em Deus. E ainda continua o Dr. Roberto Broglio dizendo: a alma não envelhece, adquire experiência, conhecimentos e sabedoria. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, à medida que o ser humano vai evoluindo, vai compreendendo a necessidade de cuidar do corpo físico. Este instrumento precioso dado por Deus para auxiliar na evolução da alma. Cuidar a saúde através da alimentação saudável, hábitos saudáveis, pensamentos positivos, a prática do bem, que é a ajuda ao semelhante, E esta prática abre os caminhos, Praticar o bem abre os nossos caminhos. E vai desde a ação de dar-se pessoalmente até a doação de bens materiais, constituindo-se na expressão maior de amor fraterno. Quando nos mantemos envolvidos na prática do bem,
não alimentamos pensamentos de doença e de sofrimento. Enquanto estamos ativos, não nos preocupamos com a velhice. E para encerrar, eu vou me reportar a um livro da Zíbia Gasparetto, que tem por título Laços de Família. E eu acredito que é o livro que tem o final mais lindo de todos os livros da Zíbia, né? Esse livro relata a vida de um espírito que uma de suas reencarnações foi na nobreza, se não me engano, na Europa. Um espírito muito bom, mas teve as suas falhas essas que o dinheiro e o poder, né, nos proporcionam. E ele solicitou a sua reencarnação que fosse no Brasil, e em uma família pobre. E ali então reuniram-se todos aqueles espíritos que tinham sido reencarnados, com toda aquela fortuna, com todo aquele poder, com todos aqueles comprometimentos, né? Para então resgatarem os seus débitos. Ele já era um espírito bem elevado e o seu compromisso era amparar a sua família, pai, mãe, irmãos, e assim ele o fez. Ele amparou a sua família e depois que seus familiares desencarnaram, ele, por questões religiosas, foi perseguido, humilhado, mas sempre resignado. Quando ele desencarnou, no momento do seu desencarne, amparado por seus protetores espirituais, seu espírito já desligado do corpo físico, aí a uma certa distância, contemplou aquele corpo tão envelhecido, tão frágil. Olhou para os seus protetores e com o olhar pediu a permissão para beijar a fronte daquele que fora seu instrumento na terra, tanto o auxiliando na sua evolução. A permissão foi concedida e o espírito ajoelhou-se respeitosamente diante daquele corpo, depositando um beijo, mas um beijo com eterna gratidão. Na testa, já fria e bem marcada pela dor, pelo sofrimento e pela idade. Foi assim que o espírito cuidadosamente despediu-se e reverenciou o instrumento que lhe deu oportunidade de ainda crescer mais, evoluir-se mais. E então é com gratidão que encerramos este singular momento de reflexão. Jesus, Divino Mestre, nos contempla com a doçura do teu olhar, nos conforta, nos alenta, auxilia-nos a fortificar a nossa fé. E Divino Mestre, por onde andarmos, que possamos levar aos necessitados do caminho a resplandecência da tua luz. Que assim possa ser.